Apoiadores Bolsonaro faz discurso ambíguo sobre derrota e diz que nada está perdido. Bruno Luiz Lorena Rodrigues, o presidente Jair Bolsonaro PL, afirmou apoiadores na tarde desta sexta-feira, 9, que nada está perdido. Quem decide o meu futuro são vocês, disse. Nada é a primeira fala a simpatizantes desde a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O chefe do executivo fez um discurso ambíguo ao mesmo tempo em disse respeitar as 4 linhas da Constituição e sinalizou para o questionamento ao resultado das eleições. Nada está perdido, o final somente com a morte. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês que decidem para onde vão. As Forças Armadas são vocês, afirmou na frente do Palácio da Alvorada, enquanto apoiadores pregavam uma ação das Forças Armadas para evitar a posse de Lula. Bolsonaro quebrou o silêncio no mesmo dia em que o petista anunciou os nomes que irão comandar 5 ministérios, que eles, o de José Múcio Monteiro, à frente da pasta da Defesa, a escolha de Lula pelo ex-deputado federal, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, a vista como uma forma de apaziguar a tensa relação entre o petista e a caserna. Monteiro tem bom trânsito nas Forças Armadas. Nunca saí das 4 linhas da Constituição. Acredito que a vitória será dessa maneira, destacou ainda o presidente. Ele ainda reforçou aos apoiadores que vamos vencer. O que, se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. O chefe do executivo não especificou, entretanto, em que o âmbito é como se daria esta vitória, já que foi derrotado eleitoralmente por Lula. Bolsonaro criticou e autorizou um mote utilizado por simpatizantes para defender um autogolpe por parte do atual presidente. Não, eu autorizo, não, é o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa, declarou, ao sugerir que apoiadores deveriam fazer algo pelo país, sem também especificar o que. Não podemos esperar chegar lá na frente e dizer que eu não fiz lá atrás. Para chegar a esta situação, o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Temos como mudar o futuro da nossa nação. Como o mesmo ingrediente, ninguém pode fazer um bolo diferente. Esse ingrediente que temos pela frente, nós sabemos lá atrás que aconteceu, disse a provocação ao presidente eleito. O chefe do executivo comentou ao período que passou em silêncio após a derrota e falou em dor na alma. Estou há praticamente 40 dias calado, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida. TRE desaprova a prestação de contas da Rosângela Moro, eleita deputada federal. Tiago Domenici, área técnica do Tribunal Regional Eleitoral TRE de São Paulo, deu um parecer desaprovando as contas de campanha eleitoral da deputada federal Rosângela Moro, União Brasil, esposa do senador Sérgio Moro, União Brasil, que também teve suas contas de campanha contestada. Recentemente, Rosângela foi eleita com 217 mil votos. O relatório, assinado na quinta-feira, 8, afirma que sua campanha não esclareceu gastos eleitorais irregulares como recursos do fundo partidário, que somam R$ 854 mil gastos eleitorais irregulares pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que somam de
1.089 milhões e 18,01. Também houve recursos de origem não identificada no valor de 6.845 e sobras de campanha no valor de 17,582. O parecer do TRE obtido como exclusividade pela agência pública tem 22 páginas. Informar que já havia sido solicitado à campanha de Rosângela apresentação de esclarecimentos e provas complementares que foi feito, mas não convenceu o TRE sobre transparência das contas. As prestações de contas são uma etapa importante do processo eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral averiguar como foram empregados os recursos destinados à realização de uma eleição por candidatos e partidos. A deputada, que é natural de Curitiba, que se descreveu em suas redes durante a campanha com a combate da corrupção e defensora do empoderamento da mulher, declarou um total de despesas no valor de 2.811.738,57. Mas o TRE apontou as falhas na comprovação desse total de despesas, como gasto como combustíveis, não sendo possível identificar como veículos estavam os serviços da campanha, inconsistência na situação fiscal de fornecedores, gasto com pessoas não comprovados, despesas que deixaram de transitar pela conta bancária de campanha, o que é uma exigência da lei. Durante a eleição por uma vaga na Câmara dos Deputados, a pública já havia apontado um almoço sem registro oficial como empresários e potenciais eleitores, como churrascaria, atrasos de pagamento de fornecedores de gráfica e marketing, indagações de equipe de panfletagem nas suas e contratação de social, o QI, para a campanha, mesmo em empresas de monitoramento de redes sociais, denunciada no escândalo da propaganda oculta do iFood, também revela pela pública almoço sem registro oficial com empresários potenciais eleitorais numa churrascaria, como consta no documento do TRE. Foi identificado que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro consistente na organização de um evento com fornecimento de refeição que eles pusesse sua plataforma da campanha no valor de 5.054,44, 0,17% do total acumulado de receitas, 2.869.128,97, que não foram detalhadas adequadamente, estando ausente as informações elencadas no artigo 53, inciso 1, a linha D, da resolução TSE no dia 607/2019, diz que o trecho do parecer do TRE sobre o almoço sem registro oficial revelado pela pública, ainda segundo o TRE, trata-se de inconsistência grave geradora potencial desaprovação de que denota ausência de consistência, confiabilidade das contas prestadas, uma vez que é submetidas outros elementos do controle hábeis a validar e confirmar as informações prestadas, resultadas na impossibilidade de testar sua fedignidade e real origem dos recursos declarados, revelados indícios de omissão de receita. Parecer do TRE disse ainda que Rosângela teve a oportunidade de se manifestar acerca de todos os apontamentos constantes no presente exame, determinou o recolhimento de 1,8 bilhões dos recursos de origem não identificados ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado. A área técnica do Tribunal Regional Eleitoral TRE de São Paulo deu um parecer desaprovando as contas de campanha eleitoral da deputada federal Rosângela.
Wolf Moro. União Brasil, esposa do senador Sérgio Moro, União Brasil, que também teve suas contas de campanhas contestadas. Recentemente, Rosângela foi eleita com 217 mil votos. O relatório, assinado nesta quinta-feira 8, afirma que sua campanha não esclareceu gastos eleitorais irregulares com recursos do fundo partidário, que somam R$ 854 mil gastos eleitorais irregulares pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que somam de R$ 1.089.018,01. Também houve recursos de origem não identificada no valor de 6.485 sobras de campanha, no valor de 17.582. Parece que o do TRE é obtido como exclusividade pela agência pública, tem 22 páginas, informa que já havia sido solicitada a campanha de Rosângela, a apresentação do esclarecimento e provas complementares que foi feito não convenceu o TRE sobre transferência das contas. As prestações de contas são uma etapa importante do processo eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral averiguar como foram empregados os recursos destinados à realização de uma eleição por candidatos e partidos. A deputada, que é natural de Curitiba, que se descreveu como suas redes durante a campanha como uma combatente da corrupção e defensora do empoderamento da mulher, declarou um total de despesas no valor de R$ 2.811.738,57. Mas o TRE apontou as falhas da comprovação deste total de despesas, como gasto com combustível, não sendo possível identificar quais veículos estavam no serviço de campanha, inconsistência na situação fiscal de fornecedores, gasto com pessoas não comprovadas, despesas que deixaram de transitar pela conta bancária na campanha, o que é uma exigência da lei. Durante a eleição por uma vaga na Câmara dos Deputados, a República já havia apontado um almoço sem registro oficial com empresários e potenciais eleitorais, uma churrascaria atrás de apagamento dos fornecedores do grafo marketing, indicação da equipe de panfletagem nas ruas e contratação da social TI para acompanhar a mesma empresa de monitoramento de redes sociais denunciada no escândalo da propaganda oculta do iFood, também revelada pela pública. O almoço em registro oficial com empresários potenciais eleitorais numa churrascaria também consta no documento do TRE. Foi identificado que a candidata recebeu doação estimável em dinheiro, consistente na organização de um evento com fornecimento da refeição para que ela expusesse sua plataforma de campanha no valor de R$ 5.054.044, 0,17% do total acumulado de receita, R$ 2.869.128,97, que não foram detalhadas adequadamente, estando ausente as informações elencadas no artigo 53, inciso 1, a linha D, resolução TSE de 23.607/2019, diz que o trecho do parecer do TRE sobre o almoço sem registro oficial revelado pela pública, ainda segundo o TRE, trata-se de inconsistência grave geradora de potencial desaprovação que denota ausência de consistência, confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle hábeis a validar, confirmar informações prestadas, resultado na impossibilidade de atestar sua fidedignidade real, origem dos recursos declarados, revelando indícios de omissão de receitas. Parecer do TRE diz ainda que Rosângela teve oportunidade de se manifestar acerca de todos os apontamentos constantes no presente exame, determinou o recolhimento de 1,8 milhões dos recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado em decisão que julga as presentes contas.
Nomeação de Haddad da dimensão política à Fazenda. Lucas Reis, Tatino George, nomeação do ex-prefeito de São Paulo. Fernando Haddad, um dos quatro mais preeminentes do PT, para chefiar o ministro da Fazenda, indica a intenção do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de dar uma dimensão mais apolítica ao comando da economia brasileira. Visto com desconfiança no mercado, Haddad é advogado da formação, mas com mestrado em economia terá desafio de manter as contas públicas do Brasil em ordem, no mesmo tempo em que garante recursos para Lula cumprir suas promessas sociais. Apesar de ter submetido ao mercado em algumas falas Lula, que passa em uma mensagem de tranquilidade de um ministério e alguém da confiança dele que vai seguir uma política econômica delineada pelo próprio Lula, diz em entrevista à ANSA Eduardo Mkhitaryan, professor de economia na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAPA. A Casa Civil conversará com estados e empresas para ampliar o PPP. Wellington Máximo, articulação com estados, municípios e setor privado para ampliar concessões parceiras públicas privadas. PPP será prioridade na Casa Civil, disse nesta sexta-feira 9 o futuro ministro Rui Costa, confirmado mais sede pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista no fim da tarde, ele anunciou que passa coordenará a gestão do governo e não cuidará da articulação política que será exercida por outra pessoa a ser anunciada na próxima semana por Lula. Segundo Costa, o governador da Bahia, que deixará o cargo no fim do ano, Lula pretende repetir o organograma do segundo governo em 2007 e 2010. Na época, cabia à Secretaria das Relações Institucionais e Articulações com o Congresso Nacional. Minha função será ajudar na gestão, não foi a articulação política. A articulação política, o presidente eleito Lula nomeará quem fará. O presidente Lula voltará com o organograma do segundo mandato, aquele que é o organograma básico que ele tem em mente. Os ajustes serão definidos numa reunião no domingo, esclareceu Costa. O futuro ministro disse ter pedido ao Tribunal de Contas da União, TCU, a relação de obras paralisadas. 4 agrave, vocês já ouviram relato dos grupos de transição. Há muitas obras paralisadas. Já fiz conta com o ministro do TCU para ter acesso ao levantamento deles, que eles dizem que não é um levantamento preciso. Só na Bahia temos 500 obras na área de educação paralisadas, comentou. Investimento privado, segundo Costa, aumentou do número de concessões de PPP terá destaque no futuro governo, principalmente por meio de diálogos com os governos locais. Segundo o novo ministro, o governo federal poderá entrar em PPP sozinho ou em conjunto com os governos estaduais. Ele disse que pretende repetir o sucesso dessa parceria aplicadas em alguns estados que participação da iniciativa privada importante para contornar as restrições orçamentárias no próximo ano. Buscamos intensificar o retorno de investimentos através do número de sucessões de parcerias públicos-privados. Vamos estudar isso. Os estudos brasileiros têm tido sucesso nessa modelagem do PPP para alavancar investimentos que saem do aprisionamento fiscal que estamos neste momento, possibilitar obras de longo prazo estruturantes que ajudariam na retomada dos negócios dos investimentos, declarou. Entre as áreas que seguirão esse modelo, Costa citou saneamento básico, investimentos em energias renováveis, disse que pretende revisar marco regulador saneamento, que segundo ele travou as obras na área. Todo o processo
ressaltou, será feito com diálogo amplo com o setor privado, com as empresas públicas estaduais que executam mais de 85% do saneamento no país. O que nós queremos destravar os investimentos, entendemos que no formato que ficou, os investimentos ficaram travados. Isso ficou engraçado desde que foi votado e regulamentado. Não vimos explosão dos investimentos como se esperava na época da votação em que o Congresso alterou o projeto na última hora. O advertir para esse risco disse. Linha de transição. Em relação à energia renovável, Costa informou que a prioridade será impulsionar investimentos que usinas de hidrogênios produzidos como energias limpas em leilões de linha de transmissão para destravar projetos já licenciados como áreas reservadas que não são concluídos por causa do atraso em leilões de linhas de transmissão. Todos os dias, em 10%, 15% da energia solar eólica produzida no Brasil é jogada fora por falta de linhas de transmissões, porque nos últimos anos não foram feitos no fluxo necessário leilões privados que seriam remunerados no longo prazo. Para viabilizar o escoamento dessa energia, temos muitos projetos prontos em carteira como áreas reservadas e licenciadas que só não iniciam as atividades porque não há previsibilidade das linhas de transmissão, criticou. Futuro ministro da Costa Civil prometeu uma atuação coordenada e transversal entre os ministros para agilizar a execução de projetos. Muitas ações envolvem mais que o Ministério. Se o agente quer uma execução rápida, temos de envolver todos os entes dentro de um projeto, explicou com a Agência Brasil. Sunak, no Reino Unido, e Lula conversam por telefone sobre cooperação em prioridades compartilhadas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou ao telefone nesta sexta-feira 9 com o primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak. De acordo com o comunicado do governo britânico, as autoridades discutiam a cooperação para a preservação ambiental e o fortalecimento da democracia. Na nota, o governo informou que o primeiro-ministro cumprimenta Lula pela vitória nas eleições. Os dois líderes concordaram com a importância de promover valores democráticos, afirma o texto. Ao mesmo tempo, o comunicado disse que planos para fortalecer a cooperação em prioridade compartilhada, incluindo a expansão do trabalho que realizam para preservar os recursos naturais do planeta, foram discutidos. Ao longo do telefone, Sunak e Lula falaram sobre a importância de medidas para reverter a perda florestal. Segundo a nota, o petista atualizou o premier sobre seus planos para preservar a biodiversidade e fazer transição para uma economia mais verde.